Graças a Deus. Irmãos, nós vamos continuar aqui a nossa série de ministrações que começamos no domingo passado. Nós terminamos a série de ministrações Jornada com o Espírito Santo e começamos no primeiro domingo do mês, domingo passado, essa série Fundamentos da Visão, que é uma série que nós vamos compartilhar com a igreja, os valores, as bases, os alicerces daquilo que nós acreditamos que são as qualidades que nós queremos ter como igreja, a cultura que nós queremos ter como igreja. E nós queremos ter a cultura, como Douglas pregou no domingo passado, de ser uma igreja dependente do Espírito Santo, onde nós acreditamos que, seja o que tivermos que fazer, nós só vamos fazer porque nós somos dependentes do Espírito Santo. Mas a outra qualidade que eu quero falar neste domingo é que nós somos uma igreja bíblica. Nós almejamos ser uma igreja que tenha integridade bíblica. Eu quero ler com vocês o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Amém? Glória a Deus. Então hoje nós vamos falar sobre um dos pilares da nossa visão, um segundo pilar, que é ser uma igreja bíblica. E ser uma igreja bíblica não é simplesmente ser uma igreja que prega a Bíblia, porque tem um monte de igreja que usa a Bíblia no púlpito, que prega a Bíblia, mas ela não é bíblica. Porque ser bíblico não é apenas abrir a Bíblia e falar alguma coisa. Ser bíblico significa você ser íntegro, significa você ser fiel ao texto, significa você ser alguém que seja coerente com o ensino total da Bíblia. E tem muita igreja que ela usa a Bíblia apenas como pretexto para afirmar as suas ideias, para afirmar, aquilo que ela almeja fazer, mas ela não é fiel com o texto bíblico. Então isso é usar a Bíblia como pretexto, é usar a Bíblia para alcançar alguns objetivos sem compromisso com a Bíblia, Então hoje nós sabemos que existem muitas igrejas que defendem ideias que são totalmente contra a Bíblia, usando a própria Bíblia. Então não é porque uma pessoa abre a Bíblia e usa a Bíblia que ela é bíblica. Bíblico é aquele que é coerente, é aquele que é fiel, é aquele que ele tem um ensino que é harmonioso com aquilo que as Escrituras testificam. Mas para poder contrastar para vocês aqui a diferença entre ser uma igreja bíblica e não bíblica, eu quero começar falando dos efeitos nocivos de se congregar numa igreja não bíblica. As pessoas só vão perceber o veneno que é escolher uma igreja não bíblica para congregar depois de um tempo, depois que você caiu na cilada, depois que você experimentou os efeitos colaterais de estar numa igreja não bíblica. Por estar numa igreja não bíblica, tem gente que vai para falência. Por estar numa igreja não bíblica, tem gente que acaba o casamento, dá com os burros na água. Por estar numa igreja não bíblica, tem gente que vira fanático, destrói relacionamentos, acaba com tudo. Por estar numa igreja não bíblica, as pessoas fazem coisas terríveis. Então, uma das coisas que uma igreja não bíblica, ela provoca nas pessoas, é a distorção da verdade de Deus. Quando a Bíblia ela deixa de ser o fundamento da vida de uma igreja, da vida de um crente, a pessoa passa a ser guiada por opiniões humanas, opiniões do pastor,
tradições, revelações pessoais que as pessoas dizem estar falando em nome de Deus, que é o Espírito Santo que está dando, que é Deus que está falando, né? Como que você vai garantir que um pastor que manda você fazer alguma coisa, porque o Espírito Santo está falando, como você tem como garantia, se é realmente o Espírito Santo que está falando por meio dele? Se você não tiver a Bíblia como um grande meio para você testar a profecia, testar a revelação, testar o dom. Todo dom, toda profecia, toda manifestação espiritual, ela é testada pela revelação de Deus, pela revelação das Escrituras. Se um anjo aparecer para você e falar coisas que não procede de Deus, que não procede da verdade das Escrituras, que seja maldito, reputa isso como um anjo enviado do inferno. Então não é a autoridade do dom, não é a autoridade da manifestação espiritual que diz o que é de Deus e o que não é de Deus. O que diz o que é de Deus é a verdade de Deus registrada nas Escrituras. Passarão céus, passarão terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Esta palavra é o firme fundamento da doutrina, das Escrituras. Jesus, ele advertiu sobre isso. Ele disse que muitas pessoas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O efeito prático de você ser conduzido por uma mentira, ser conduzido por uma não verdade, é que a igreja passa a ensinar ideias que elas não correspondem ao evangelho. E se não é evangelho, não transforma. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por que tem tanta gente que ouve e não é transformado? Além do aspecto da dureza do coração das pessoas, existe um aspecto também de que muita gente não está ouvindo o evangelho. Não está ouvindo o evangelho com integridade, está ouvindo promessas e preceitos de homens. Então, um dos efeitos práticos de quando a gente distorce a verdade de Deus pelo engano dos homens, é que a verdade bíblica, ela passa a ser substituída por interpretações que são convenientes para quem ensina, convenientes para aquela instituição, convenientes para aquela pessoa que muitas das vezes tem um interesse manipulador sobre as pessoas. Então, os membros de uma determinada igreja que distorce a verdade, passam a ter uma fé baseada em emoção, sentimentalismo, tradição, e não baseada na revelação de Deus. Um outro efeito nocivo de se congregar numa igreja não bíblica é a formação de cristãos espiritualmente fracos, cristãos que têm uma fé, mas essa fé não está fundamentada em verdades eternas, convicções de Deus, né? A Bíblia diz que aquele que está alicerçado no Senhor, aquele que está alicerçado na palavra de Deus, ele é como as palmeiras do Líbano. Curiosamente, as palmeiras do Líbano, elas sofrem muitas das vezes rajadas de vento muito forte, rajadas de vento que faz com que ela se dobre diante daquela rajada de vento, mas ela não sai do chão, ela não perde o seu fundamento, porque ela está muito alicerçada. Assim é o crente que ele está no Senhor. Ele é como as palmeiras do Líbano, ele sofre as rajadas, tempestade, ele passa por situações que aparentemente parece que vai derrubar ele, mas quando o vento cessa, ele volta para o lugar, ele volta para a posição, porque ele nunca saiu de lá do alicerce. E a Bíblia vai dizer para nós claramente que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando a igreja, ela não ensina corretamente a palavra de Deus, os crentes, eles permanecem imaturos. O dia que ele sofre uma decepção, ele perde a fé. O dia que a liderança erra, ele perde a fé.
O dia que alguém faz alguma coisa de errado para ele fica escandalizado, sabe? Parece aquelas crianças bobas, sabe? Que não vive dentro de um contexto de verdade. A Bíblia não só nega a verdade para nós, a Bíblia não é um entorpecimento, sabe? Para poder deixar a gente dopado, abobado. Não, a Bíblia ajuda a gente a lidar com a realidade. Um crente fiel nas Escrituras, ele sabe que existe trigo, ele sabe que existe joio, ele sabe que existe pastor que presta, existe pastor que não presta, ele sabe que tem igreja boa e não tem igreja boa, ele sabe que tem crente que é justo e tem crente que é injusto, tem crente convertido e tem crente que não é convertido, ele sabe lidar com todo tipo de gente, ele sabe lidar com todo tipo de pessoa, ele sabe onde ele entrar, onde ele sair, e quando ele toma uma sabe, um revés da vida, quando ele toma, uma invertida na vida, ele não fica ali culpando Deus, porque a fé dele está fundamentada na Bíblia, que dá para nós óculos espirituais para a gente discernir a realidade da vida com maturidade, com sabedoria. Então, os crentes que eles são ensinados, sem a verdade de Deus, eles se tornam imaturos espiritualmente, falta a eles discernimento espiritual, eles se tornam vulneráveis a qualquer ensino, qualquer pessoa leva, chega um bacana, chega uma missionária, chega um missionário, chega um obreiro de fora, faz aquele movimento, daqui a pouco as pessoas estão sendo arrastadas, mas quando a igreja, ela é madura, ela aprende julgar a palavra, ela aprende a analisar, ouvir tudo e reter o que é bom. Mas mesmo que alguém suba no púlpito e prega alguma coisa boa, eles também sabem julgar o caráter do pregador. E se o pregador pode estar falando coisas, verdades de Deus, mas se o caráter não é bom, ele reprova, ele tranca o coração. A igreja não está aberta para isso. A igreja vem na liderança e fala: pastor, que negócio é esse? Que obreiro é esse? Que pessoa é essa que o Senhor veio trazer para pregar aqui? A igreja de Deus não aceita esse tipo de coisas. Então, queridos, nós vemos aqui então que existem muitos efeitos colaterais de uma igreja que não está vacinada biblicamente, que não tem convicções daquilo que crê, que não tem um entendimento bíblico das Escrituras. Um dos efeitos é o surgimento de heresias, de doutrinas estranhas. Toda heresia, doutrina estranha, ela não surge fora do contexto da igreja, surge dentro do contexto da igreja, e é por isso que se chama heresia, A palavra heresia, ela vem de uma origem chamada partido, Partido, é como se tivesse uma opinião, é como se tivesse uma outra interpretação. Então, heresias são como partidos. As pessoas começam a ter visões diferentes da Bíblia. As pessoas começam a ter visões diferentes dos ensinos sagrados. E muitas dessas visões, elas são contrárias ao ensino das Escrituras. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. Nós vivemos hoje numa época de pluralismo de ideia, muitas ideias, ensinos, muitas das vezes dito por um pastor, pelo outro pastor, por esta igreja, por aquela ideia. E hoje, existe um engano no pluralismo, de achar que cada pessoa pode ficar com a sua ideia. Existe um engano no pluralismo em achar que toda verdade é verdade. Você fica com a sua verdade, eu fico com a minha verdade, mas nós continuamos sendo irmãos em Cristo, porque no final, você tem a sua interpretação, eu tenho a minha. Mas existe uma coisa na Bíblia, irmãos, que vem do caráter de Deus. O nosso Deus é um Deus absoluto. O nosso Deus é um Deus de verdades absolutas. Essa ideia do pluralismo não condiz com quem é Deus.
não condiz com o ser de Deus, porque se todo mundo está certo, quem está errado, né? Se todo mundo tem a sua opinião, você fica com a minha, com a sua, eu fico com a minha, cada um, né, vive com as suas opiniões, quem está errado? Quando Deus é um Deus de verdades absolutas, significa que o que está escrito na Bíblia tem uma verdade última, tem uma verdade final. Embora os homens relativizem a verdade de Deus, embora os homens digam que a verdade de Deus pode ser muitas, mas Deus tem uma verdade só. E isso na prática significa, se existe uma verdade só, e existem muitas pessoas falando muitas verdades, umas diferentes das outras, alguém está errado. Alguém está errado. Alguém está equivocado. Deus está certo e alguém está errado. E aí eu falo isso por quê? Porque sem o controle das Escrituras, as ideias perigosas começam a surgir. As ideias perigosas começam a se infiltrar na vida da igreja com a ajuda da própria Bíblia. Porque quem prega uma mentira, ele não vem aqui só e fala uma mentira. Ele usa a Bíblia para falar mentira. Ele usa as Escrituras para enganar. Ele usa as Escrituras para poder propor um ensino errado. E dentro desta proposição de ensinos errados, nós temos hoje muitas igrejas, que pregam, um evangelho baseado só na prosperidade. E eu não tenho nada contra a prosperidade, eu tenho contra o engano da teologia da prosperidade, eu tenho contra o engano da teologia da prosperidade, que faz do dinheiro, um Deus, e as pessoas não estão nem aí com a igreja, nem aí com as pessoas, nem aí com caráter, nem aí com santidade, nem aí com relacionamento com Deus. Tem muita igreja que a única coisa que elas querem das pessoas é o dinheiro delas, é a única coisa que as pessoas prestam para dar dinheiro, e eles não estão nem aí se as pessoas estão com o casamento detonado, se elas estão em pecado, se elas estão fazendo as coisas que desagradam o Senhor, elas não estão nem aí. Então, hoje nós temos muitos enganos que são infiltrados através de igrejas que querem só a lã da ovelha, mas não querem cuidar das ovelhas. Existem muitas igrejas que pregam negação das doutrinas principais da igreja, superstições religiosas, misticismo, e isso, queridos irmãos, sem sombra de dúvida, gera um povo doente, um povo fraco, um povo que não consegue ser luz no mundo, que não consegue ser sal na terra. E aí, queridos, eu quero dizer para vocês, então, que nós vivemos em uma época marcada por muitas vozes. Tem muita gente pregando, tem muita gente falando, tem muita gente se apresentando como autoridade de Deus, E a gente precisa saber que a gente conhece a árvore pelo fruto. É pelo fruto que a gente conhece a árvore. Então tem muita gente falando de Deus, tem muita gente pregando a respeito do céu. Aliás, do céu não tem muita gente pregando não, Aliás, as pessoas têm pregado mais sobre a terra. As pessoas têm pregado que o céu é aqui na terra. As pessoas têm pregado mais sobre riqueza, sobre felicidade, sobre você se dar bem na vida. Muitos pastores usam a Bíblia simplesmente para poder falar sim com a realidade das pessoas, mas sem levar a sério as Escrituras. O que nós concluímos aqui é que nunca houve, dentro do nosso tempo, tanto acesso à informação, mas muita da informação que a gente recebe hoje nas igrejas, nas redes sociais, são desinformação. Muitas delas não agregam, muitas delas são contra. Muitas das vezes o pastor da sua igreja prega um ensino aqui no púlpito, e a outra pessoa lá na internet prega um ensino totalmente diferente. Só que aí você vai lá e pega aquele influencer, pega aquele cara que está pregando lá na internet, muitas das vezes ele já é um cara lascado da vida, com família detonada, no
quinto casamento. Muitas das vezes esse cara já foi um cara excluído de uma igreja por causa dos pecados dele, porque ele é uma pessoa rebelde, porque ele é uma pessoa, que não é submissa, intratável. Quantas dessas pessoas estão aí na internet, de púlpito em púlpito, mas as pessoas não conhecem a vida dele, e aí ele pega as ideias erradas, pega as ideias não bíblicas, as ideias contrárias às escrituras, e traz para a internet, e ali você encontra pessoas que muitas das vezes estão em dúvida, muitas das vezes estão insatisfeitas, e essas pessoas comem e bebem dessa informação maligna que gera tanta confusão espiritual. Hoje existem igrejas que são guiadas por opiniões humanas, experiências pessoais. Hoje tem modismo religioso. Hoje tem igreja que abriga as ideologias do nosso tempo, ideologias que não tem nada a ver com as escrituras, são coisas de homens, coisas que até um tempo atrás a boa igreja evangélica tinha posições firmes sobre isso, dizendo que era pecado, sabendo muito bem refutar essas coisas, mas por causa da ignorância espiritual, a igreja hoje está aberta para acertar muitas coisas que antigamente nós tínhamos posições claras que era pecado. Mas eu quero dizer que a nossa igreja, ela recebeu de Deus uma missão. Nós não somos igreja porque nós decidimos ser igreja. Nós somos igreja porque Jesus fundou a sua igreja. E nós nos organizamos como igreja debaixo desse chamado de Deus. Nós fomos salvos, nós fomos libertos por Jesus, e agora nós fazemos parte de uma comunidade que concorda em fé. Nós acreditamos na Bíblia. Nós nos reunimos aqui dentro de um pacto, dentro de uma aliança de ser igreja, para poder fazer a missão, cumprir o chamado que Deus nos chamou dentro do nosso tempo. Então uma igreja, ela não foi chamada para poder seguir tendências que vai mudando de tempo em tempo. A igreja foi chamada para poder permanecer na verdade da palavra de Deus. Então eu quero dizer aqui para você que uma igreja bíblica é o que nós queremos ser. Quando a gente coloca aqui, nós somos uma igreja bíblica que ama, uma igreja fiel, uma igreja apaixonada por Jesus, é uma dos nossos pilares, da nossa visão de igreja. Quando a gente diz que é uma igreja, que nós somos uma igreja bíblica, nós não estamos dizendo que nós somos certo em tudo, mas nós queremos ser certo. Quando nós dizemos que somos uma igreja bíblica, não significa que nós já esgotamos o nosso trabalho, de ensinar a igreja. Não significa que nós não temos mais trabalho nenhum. Todo crente aqui é um crente bem formado, um crente bem formado espiritualmente. Não é isso. Quando nós queremos dizer que somos uma igreja bíblica, isso é um ideal para nós. É algo que nós queremos buscar. É algo que nós queremos esmerar para ser. Nós queremos ser uma igreja bíblica. Nós queremos ser zelosos. Nós queremos investigar as escrituras. Nós queremos saber a verdade de Deus para nós. E não é uma verdade apenas de teologia, é verdade prática, verdade que vai guiar a nossa vida como pessoa, que vai guiar a nossa vida como família, que vai guiar você nos seus negócios, que vai guiar você como pessoa neste mundo. Nós queremos ser uma igreja bíblica. E uma qualidade de uma igreja bíblica é a igreja que reconhece a autoridade das Escrituras. A igreja que reconhece a autoridade das Escrituras. Não dá para ser uma igreja bíblica sem reconhecer a autoridade da palavra de Deus. E por autoridade eu quero dizer aqui, é a palavra final. A palavra final sobre Deus, a palavra final sobre o céu, a palavra final sobre religião, é a palavra de Deus. E uma igreja que ela pretende ser bíblica, ela tem que se submeter à autoridade da Bíblia. A pessoa não pode ler a sua Bíblia, você não pode ler as Escrituras e dizer, legal, está escrito aqui, mas eu decido fazer outra coisa.
Tá bom, está escrito aqui a revelação de Deus, o ensino bíblico, mas para mim isso não serve. Isso não é ter uma atitude de reconhecimento da autoridade bíblica. Então Paulo afirma aqui, que toda a escritura, ela é inspirada por Deus. E esta palavra inspirada por Deus, significa soprada da boca de Deus. Hoje existe uma confusão muito grande, infelizmente até dentro da igreja, porque muitas pessoas têm a sua Bíblia, seja no aplicativo, seja ela escrita, e tem muita gente que não acredita na Bíblia. Tem muita gente crente que não acredita na Bíblia. Tem muita gente crente que ela vai crendo na Bíblia até quando é conveniente para ela. Mas quando a palavra, sabe o outro gume, da espada, porque a palavra é uma espada de 2 gumes, não é assim? Então ela corta de um lado e corta do outro. Há momentos que a palavra está cortando de uma maneira favorável, ela está dizendo promessas que você vai se tornar um vencedor, e é verdade, promessas de segurança, de que Deus ele controla a sua vida, de que Deus te prospera, de que Deus ele trata com seus inimigos, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas aí tem o outro lado, o gume da palavra, da espada, que corta e nos confronta, e exige de nós mudança, transformação. É uma espada de 2 gumes, e quando ela corta contra a gente, muitas pessoas não acreditam. Mas isso que está escrito aí na Bíblia não é bem assim, não é bem assim que Deus quis dizer. Mas isso que está escrito aí na Bíblia, quem vai garantir que Deus queria que realmente isso fosse para hoje? Quem vai garantir, que isso foi escrito realmente pelo apóstolo Paulo? Quem vai garantir que Jesus verdadeiramente existiu? Porque hoje, tem os teólogos liberais que dizem, não existe evidência do Jesus histórico, e coisas desse tipo. Então as pessoas, por vezes, elas usam a Bíblia como livro de religião, mas não creem plenamente que este livro é um livro que veio da boca de Deus. E o termo inspirado significa soprada por Deus. Significa que a Bíblia, ao ser escrito, os autores, para poder registrar a palavra que está na Bíblia, a palavra que foi registrada ali como escrito sagrado, que permanece para nós, recebeu o sopro do Espírito Santo. É a boca de Deus falando para os nossos dias, para os nossos corações. Então a Bíblia não é apenas um livro religioso. A Bíblia não é apenas um registro histórico da religião cristã. A Bíblia não é apenas um livro de reflexões espirituais. A Bíblia, ela é a revelação de Deus para a humanidade. A Bíblia é a palavra de Deus para os nossos corações. Ela carrega a autoridade do próprio Deus. E a Bíblia é um livro tão poderoso que a gente pode perceber que a Bíblia não é apenas um livro comum. Pela autoridade que a palavra de Deus diz, por aquilo que a palavra de Deus declara sobre ela mesma, e sobre os efeitos que ela produz na vida das pessoas. Então a gente tem visto com os nossos próprios olhos, que esta palavra é uma palavra que transforma. É uma palavra que transforma. E a igreja é um lugar onde a gente lida cada vez mais com pessoas
pessoas que veio de uma história difícil, pessoas que tiveram um passado difícil, pessoas que viveram muitas das vezes aprisionado na cegueira, no pecado, numa vida desgraçada. E aí esta palavra que a gente diz que é a palavra de Deus, quando ela é pregada, a gente vê então Deus transformando o coração de pessoas. Existe relato de pessoas que nunca receberam uma pregação, mas pegaram um Novo Testamento num hotel e leram uma porção das Escrituras, e Deus falou no coração dessas pessoas, e transformou pessoas que estavam ali no momento da morte, no momento do suicídio, pessoas que estavam vivendo uma vida sem rumo, uma crise existencial, pessoas que estavam perdidas nos seus pecados, mas que quando tiveram contato com esta palavra, testificaram o sobrenatural de Deus através desta palavra, para entender que esta palavra, ela por si mesma tem autoridade. Ela não tem autoridade porque o pregador é ungido, ela não tem autoridade porque eu falo mais forte, eu falo mais, ou sou mais morno para falar. Não, é a palavra que tem autoridade, é Deus falando por meio da palavra. Ela é viva, ela é penetrante, ela é transformadora, ela carrega o compromisso de Deus. E nós, irmãos, entendemos que esta palavra, ela carrega a autoridade do próprio Deus. Então, quando você lê a sua Bíblia, e nós cremos nisso, quando você lê a sua Bíblia, você está ouvindo Deus falar. Quantas pessoas, em algum momento, que falam assim: eu quero ouvir Deus falar. Se você quer ouvir Deus falar, abre a sua Bíblia, porque toda vez que você lê a sua Bíblia, Deus está falando. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando você lê a sua Bíblia, ela tem ensinos. Todo o ensino da Bíblia diz respeito a você. Como nós lemos aqui no texto, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, e ela é útil. A Bíblia não foi dada, não tem um ensino da Bíblia que foi dado por acaso. Todo o ensino das Escrituras é útil. Vai depender do momento que você está vivendo. Talvez em algum momento da sua vida, o ensino vai vir para repreender, vai vir exatamente para confrontar você. Vai ter momentos que às vezes esse ensino, ele apenas vai te corrigir. Vai ter momentos que esse ensino, ele apenas vai vir de uma maneira profilática, vai vir de uma maneira preventiva, para te instruir na justiça. Tem pessoas que pode estar vivendo o auge da crise. A palavra de Deus tem uma palavra para você no auge da sua crise, no auge do seu problema. A palavra de Deus, ela não só te confronta, mas ela te instrui como você sair do problema, como você ser transformado, como você viver uma vida plena e abençoada. Porque a Bíblia não é só um livro de repreensão, ela é um livro também de correção. Ela te estabelece princípios poderosos que vão te ajudar a você mudar o seu mundo. Mas mais do que isso, ela te instrui na justiça. Você pode não ter problema nenhum, mas você tem que ler a Bíblia. Você pode não estar passando por nenhum problema específico, mas você tem que ouvir a palavra. Você tem que entender as Escrituras, porque quando você escuta e ouve e aprende a palavra, quando você não está passando por nenhum problema, você está sendo instruído na justiça de Deus. Isso se chama prevenção. Deus te prepara antes do problema. Deus te prepara para resistir às tentações. Deus te prepara para você ser forte. Deus te prepara para você conseguir vencer as adversidades que a vida humana oferece. Então o nosso Deus, ele não fica só na defensiva. A palavra não é um remédio que você tem que tomar só quando você está passando por dificuldade. Você toma a palavra, você bebe da palavra quando você está saudável, quando aparentemente, a palavra, a gente pode dizer assim, que tem momentos que ela é um anti-inflamatório, tem momento que ela é
um antibiótico. Tem momentos que a palavra é igual vitamina. Vitamina sempre é bom tomar. Vitamina é sempre bom tomar. Tem hora que você não vai estar doente, mas você está tomando vitamina. Você está se instruindo, você está se enchendo de fé, porque a palavra é desse jeito. Então, queridos, uma igreja bíblica, ela submete sua fé e a sua prática às Escrituras. E nós queremos ser uma igreja onde o que nós fazemos e por que fazemos tem que ter uma resposta bíblica, tem que ter um entendimento bíblico. Nós não queremos fazer porque os outros estão fazendo. Nós não queremos ser guiados pelas tradições. Talvez você está nesta igreja e de repente você fala, mas a igreja tal faz, o pastor tal faz. Por que nós não fazemos? Nós queremos ter as nossas respostas, nós queremos ter os fundamentos da nossa fé definido, amparado na nossa, definidos e amparados na prática da palavra de Deus. Então hoje, para poder encerrar, nós vivemos uma crise de autoridade espiritual. Muitos dizem assim, eu penso que, é opinião. Você vai conversar com alguém, você vai conversar com alguma autoridade, ele vai dizer assim, eu penso que. A pergunta que você tem que fazer é o seguinte, que me importa o que essa pessoa pensa? Eu quero saber o que a Bíblia pensa. Tem gente que vai dizer, eu sinto que quando Deus deu essa palavra, eu sinto que esta passagem, né, ela significa isso, aquilo e aquilo outro. O que me importa? Na minha opinião, eu acho que Deus, na realidade, não pede isso. Eu acho que Deus não exige isso. O que me importa? Opinião. Eu tenho que saber, ao invés da opinião, eu devo perguntar o seguinte como igreja, eu devo perguntar o seguinte como pessoa, o que diz a palavra de Deus? O que a Bíblia diz a respeito sobre isso? A igreja, ela não tem autoridade para poder reinventar a fé. Deus não nos deu a Bíblia para a gente usar e abusar dela para o nosso benefício. A Bíblia existe para ser obedecida, existe para ser aprendida, e cujos ensinamentos serem aplicados à nossa vida. Então a igreja de Deus, ela não tem autoridade para poder reinventar a fé. A igreja, ela foi chamada para guardar, ela foi chamada para proclamar a verdade de Deus nas Escrituras. Então eu encerro dizendo que uma igreja bíblica é uma igreja que prega a palavra com coerência. Uma igreja bíblica é uma igreja que ensina a palavra com fidelidade. Uma igreja bíblica, ela corrige pela palavra. Não é a tradição, não é o costume, não é o padrão dos homens, é o padrão da Bíblia. Por que a gente está confrontando a igreja? Por que a gente está confrontando determinado comportamento? Por que determinadas coisas que a gente faz, a gente não deveria fazer? O padrão bíblico de correção deve ser a palavra. Mas mais do que isso, uma igreja bíblica, ela vive pela palavra. Existem substitutos? Tem substitutos. Quais são os substitutos que as pessoas preferem e não a palavra? As pessoas preferem, entre palavra, as pessoas preferem show. Entre palavra, as pessoas preferem movimento. Entre palavra, as pessoas preferem revelação. As pessoas preferem sobrenatural. Entre a palavra, as pessoas preferem muitas das vezes discursos de homens. Mas a igreja de Deus, ela não tem opção. A igreja de Deus, ela tem que viver pela palavra. Então a pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: isso agrada as pessoas? Não é esta pergunta que a gente tem que fazer.
A gente vai agradar as pessoas, a gente vai agradar o consumidor, a gente vai agradar aquelas pessoas que vão entrar pelas portas da nossa igreja, para a gente poder construir um crescimento na nossa cidade? Não, nós queremos pregar a palavra que está de acordo com a Bíblia, e ao pregar a palavra que está de acordo com a Bíblia, nós vamos ter pessoas aqui no nosso meio, que estão sedentas pela Bíblia. Por incrível que pareça, queridos irmãos, nos nossos dias, nós temos tido uma procura muito grande por pessoas que elas estão assim, empanturradas, elas estão intolerantes hoje, à presepada. Tem tanta presepada, tanto pastor cafajeste, tanto pregador que não vale nada, que as pessoas estão assim ariscas com isso. Hoje as pessoas têm procurado igrejas sérias, e igrejas sérias são igrejas que pregam a palavra, são igrejas que não ficam inventando coisa, são igrejas que têm compromisso com as Escrituras, que têm integralidade no ensino. Eu gostaria muito, queridos irmãos, que nesta caminhada, isso daqui não é algo que a gente prega uma vez e a igreja recebe e está tudo pronto. Isso daqui é uma construção. Eu gostaria muito que vocês, na caminhada espiritual, vocês desenvolvam um senso crítico, desenvolvam um senso para poder filtrar aquilo que vem das Escrituras e aquilo que não provém das Escrituras. E ao fazer isso, queridos irmãos, a gente vai criar dentro do nosso meio uma cultura de igreja que valoriza sim o sobrenatural, valoriza o agir de Deus. Mas quando Deus estiver agindo, é porque Deus realmente está agindo, e a gente vai julgar o movimento, vai julgar o sobrenatural a partir das Escrituras, a partir do que a Bíblia fala a respeito disso. Mas se aparecer patifaria, se aparecer movimento de homem, se aparecer coisas que são antibíblicas, a gente tem que aprender também a fechar o nosso coração e dizer: eu não recebo isso, porque isso tem cheiro de demônio, isso tem cheiro de coisa estragada, isso tem cheiro de comida estragada, isso tem cheiro de engano, isso tem cheiro de manipulação. E a gente saber se portar como um povo que tem um alto compromisso com a palavra, um valor com as Escrituras, porque se você fizer isso, queridos irmãos, os estragos, os perigos de uma mensagem estragada, de um ensino estragado, não vai entrar na sua família, não vai entrar na sua casa, não vai entrar no seu coração, não vai mudar você vai ter uma fé firme, você vai ter uma fé forte. Você não vai ser um crente fraco, você vai ser um crente poderoso no Senhor Jesus. Então eu convido a igreja do Senhor, juntamente comigo, a orar por esse desejo santo do nosso coração, de nós nos esforçarmos, a liderança que comigo compartilha a palavra aqui, né? Cada crente ser um crente que juntamente com a liderança, a gente vai criar essa cultura de apreciação pela palavra de Deus, de valorização pela palavra de Deus. Quando alguém perguntar: a sua igreja é uma igreja bíblica? Sim, nós somos uma igreja bíblica, nós somos como os crentes de Bereia. Quando se prega a palavra, a gente vai para as Escrituras, e a gente, por nós mesmos, nós julgamos a palavra, nós julgamos aquilo que está sendo pregado, nós julgamos o ensino, para saber se esse ensino está em conformidade com a verdade inteira da Bíblia, ou se é apenas manipulação, coisas apenas de homens, porque coisas de homens não edificam a igreja. Doutrina de homem, doutrina de demônio, só causa destruição na vida da igreja. Mas quando uma igreja, ela cresce comprometida com as Escrituras, ela se torna uma fortaleza, ela se torna também um oásis de Deus, onde as pessoas vêm e elas comem comida boa,
elas recebem água, elas recebem alento, elas recebem coisas que realmente é de Deus. Então, para ser uma igreja, para cumprir esta digníssima missão que nós temos de alcançar a nossa cidade, nós temos que ser uma igreja bíblica, comprometida com o Evangelho, porque é o Evangelho que salva, é também o Evangelho que conserva as pessoas na graça, é o Evangelho que nutre, é o Evangelho que transforma pecadores em missionários, em pessoas comprometidas em passar adiante as boas novas de salvação. Então, se nós temos essa missão para fazer, essa missão não vai ser feita com tradição, com ensino de homens, só com o poder do Evangelho, que é o poder que pode transformar a realidade da nossa cidade, das famílias, para a glória de Deus. Fique em pé, meu amado. Eu quero orar com você, que se você é como eu, e deseja que nós sejamos uma igreja realmente bíblica, uma igreja comprometida com a fé, eu quero que você no seu coração, você venha concordar comigo em oração. Concordar comigo em oração. Agora, se você não quer ser uma igreja bíblica, aí eu vou dizer, você então vai estar no lugar errado. Você vai estar no lugar errado. A única forma de nós fazermos diferença é nós sermos uma igreja bíblica e nós concordando em realizar essa missão compactuada com esses valores. Então, nós não temos opção, nós precisamos ser uma igreja bíblica, e essa cultura, esse jeitão de ser igreja, deve ser o nosso jeitão, o jeitão de uma igreja que valoriza e prega a palavra com integridade. Senhor, nós estamos aqui nesta manhã, no culto de ceia, diante do Senhor, neste mês em que estamos falando dos fundamentos da visão. Nós pedimos de coração que o Senhor nos ajude a desenvolver, Senhor, com fé, com compromisso, esse ideal de ser igreja, uma igreja bíblica. Uma igreja bíblica, igreja que prega a palavra com coerência, igreja que pega a palavra com fidelidade, igreja que crê na autoridade da palavra, como um livro inspirado, boca de Deus, falando aos nossos corações, e ao pregarmos a palavra, nós cremos que esta palavra traz vida para o rebanho, traz saúde para a igreja. Nós rejeitamos como igreja as alternativas modernas, baseada na performance do homem, baseada, Senhor, numa espiritualidade divorciada das Escrituras. Nós queremos ser uma igreja que honra as Escrituras, que honra o Senhor, falando através da Tua palavra, e queremos ser uma igreja que ouve, e que recebe a palavra com temor, e que é transformada pela palavra, é empoderada pela palavra, recebe recursos pela palavra, tem a proteção da palavra, a palavra vem a governar os nossos passos, coletivamente como igreja e individualmente como crentes, nossas famílias, nossos ministérios, as nossas vidas pessoais sejam governadas pela palavra em todos os âmbitos, e queremos, como uma igreja governada pela palavra, ser luz do mundo e sal da terra. Queremos brilhar a boa luz da mensagem que o Senhor trouxe aos nossos corações e manifestar a Cristo dentro da nossa geração. Então nos ajuda, Senhor. Nós temos esse ideal, nós ainda não chegamos lá, mas nós queremos pavimentar este caminho, instruindo, ensinando, discipulando, passando a mensagem adiante, para que cada crente seja um missionário, para que cada crente seja um candeeiro de Deus, brilhando neste mundo. Então fala aos nossos corações e nos ajude a crescer nesta missão, porque este é um valor que nós queremos ter como igreja, ser uma igreja bíblica, fiel, uma igreja íntegra na pregação da palavra. Nós pedimos isso no nome de Jesus, para a glória do teu poder. Povo de Deus, vamos aplaudir o nosso Senhor Jesus.